Você já sentiu uma batalha acontecendo em seu interior? Aquela voz que duvida de cada passo seu, que critica incessantemente, que tenta puxá-lo para baixo, mesmo quando as circunstâncias externas parecem favoráveis. É uma experiência universal, profundamente humana, um dilema que ecoa nas profundezas da alma de cada indivíduo. Não estamos falando de um conflito externo, de forças distantes ou de inimigos visíveis, mas de uma verdadeira guerra silenciosa que se trava incessantemente dentro de você. É uma realidade constante, um embate íntimo e pessoal. Imagine por um momento. Existe um eu em você que aspira ao bem, à verdade, à compaixão, à plenitude. Este é o Deus que reside em sua essência, a centelha divina, a fonte de amor incondicional e sabedoria inata que o conecta ao propósito maior da existência. Mas há também um outro eu, um anticristo interior, que se manifesta como o medo paralisante, a dúvida corrosiva, a autossabotagem sutil. Ele sussurra mentiras sobre sua inadequação, alimenta a insegurança e o afasta da sua verdadeira identidade. Essas são as forças internas poderosas que, em cada momento de lucidez e em cada momento de distração, moldam cada pensamento que surge em sua mente, cada emoção que percorre seu ser, e cada decisão que você toma, definindo o rumo da sua vida sem que você sequer perceba a profundidade desse conflito. Este não é um vídeo sobre religião no sentido formal, com dogmas e rituais estritos. É sobre a espiritualidade intrínseca que define sua existência, a busca inerente do ser humano por significado, por pertencimento, por paz. É sobre o caminho para uma paz verdadeira e autêntica. Muitos, se não todos, buscam essa paz incessantemente em fontes externas. Sucesso profissional, relacionamentos, bens materiais, prazeres momentâneos. Contudo, essa busca frequentemente leva à frustração, pois a chave para a verdadeira tranquilidade está em compreender, reconhecer e, finalmente, harmonizar essas forças internas em conflito. Ignorar essa guerra é permitir que o caos interior dite sua realidade. A dor e a angústia que muitos experimentam não vêm apenas de circunstâncias externas. Muitas vezes, a fonte primordial é o campo de batalha interno. Você já se questionou por quê? Mesmo em momentos de aparente sucesso, a inquietação persiste? Por que a alegria é tão fugaz e a tristeza parece ter raízes mais profundas? A resposta reside na forma como você lida com esse embate entre a luz e a sombra que habitam seu universo interior. É fundamental parar e refletir sobre a origem dessas tensões que consomem sua energia e drenam sua vitalidade. Neste momento de reflexão, convido você a embarcar em uma jornada. Vamos desvendar essa guerra secreta. Vamos identificar os generais e os soldados que atuam dentro de você, reconhecendo suas táticas e suas influências. E, o mais crucial, revelaremos como os Salmos, um antigo manual de batalha e um bálsamo milenar para a alma, podem se tornar sua arma mais eficaz e seu refúgio mais seguro. Mais do que meros poemas ou cânticos, os salmos são expressões genuínas da experiência humana diante do divino, escritos por homens e mulheres que também travaram suas guerras internas e encontraram respostas. Eles oferecem o caminho para encontrar não apenas uma trégua temporária no calor dessa batalha, mas uma paz duradoura e inabalável que transcende qualquer circunstância externa. Uma paz que você talvez nem imaginasse ser possível. Prepare-se para uma jornada de profunda autodescoberta e transformação. Uma jornada que não apenas informará sua mente, mas tocará seu espírito, alterando a maneira como você percebe a si mesmo e sua capacidade de viver em plenitude, guiado pela presença do divino que o habita. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de conflito interno. E esse silêncio, essa paz, está ao seu alcance. Abrace a possibilidade de uma vida onde a harmonia interior prevalece, onde a voz do Deus em você se torna a voz dominante. Aprofundando a jornada que iniciamos, é crucial agora olhar diretamente para o adversário.
Aquela guerra silenciosa da qual falamos não se trava com espadas ou exércitos visíveis, mas com sussurros e enganos que ecoam nas galerias da nossa própria mente. Precisamos compreender que o anticristo interior não é uma figura mística distante, nem uma entidade externa aguardando um tempo apocalíptico para se manifestar. Longe disso. Ele se revela em padrões de pensamento profundamente arraigados, em comportamentos recorrentes que nos aprisionam e em reações automáticas que, sem que percebamos, nos afastam da nossa essência mais pura e divina. É a soma de tudo que nos diminui, que nos faz duvidar do amor incondicional, da bondade intrínseca e do propósito grandioso que Deus plantou em cada um de nós ao nos criar à sua imagem e semelhança. Ele se manifesta como a voz que erode nossa fé em nós mesmos e na providência divina. Uma das faces mais insidiosas e paralisantes desse adversário é o crítico interno implacável. Você o conhece bem. É aquela voz persistente que, sem trégua ou piedade, aponta suas falhas e imperfeições antes mesmo que qualquer outra pessoa o faça. Ele duvida veementemente de suas capacidades mais genuínas, compara você a padrões de perfeição inatingíveis e, muitas vezes, o paralisa completamente diante de qualquer novo desafio ou oportunidade que se apresenta. Os ecos de suas frases são devastadores. Você não é bom o suficiente. Você vai falhar miseravelmente. Olhe para os outros. Eles são inquestionavelmente melhores e mais capazes do que você. Essa voz, infelizmente, se alimenta vorazmente da insegurança mais profunda, da semente da dúvida que foi plantada ao longo da vida e do medo avassalador de não ser aceito, de não ser amado, de não pertencer. Ele distorce cruelmente a realidade, transformando pequenos e insignificantes erros em catástrofes irremediáveis e conquistas significativas em meras coincidências ou golpes de sorte. Seu poder reside em sua constância e sua habilidade de transformar sua própria mente em um campo minado de autodesaprovação e autojulgamento implacável. Em seguida, encontramos o consumidor insaciável. Essa faceta astuta do anticristo interior nos empurra de forma incessante para uma busca frenética e desenfreada por validação externa. Somos levados a acreditar que a verdadeira felicidade reside na próxima compra, no mais recente elogio recebido, na próxima experiência efêmera ou no acúmulo de bens materiais. É a sede insaciável por posses e reconhecimentos que prometem preencher um vazio existencial profundo, mas que, paradoxalmente, só o aprofundam ainda mais. A satisfação proporcionada por esses elementos externos é sempre efêmera e passageira, exigindo mais e mais em um ciclo vicioso de consumo e busca incessante que nunca, jamais, sacia a alma. Ele nos convence com sua retórica enganosa de que somos definidos pelo que possuímos, pelo que os outros pensam ou dizem de nós, e não pela beleza intrínseca e pelo valor inestimável que Deus, em sua infinita sabedoria, nos concedeu. Esse consumidor busca incessantemente fora aquilo que, por sua própria natureza, só pode ser encontrado na quietude e na profundidade do seu interior. Outro de seus artifícios mais sutis, mas igualmente poderosos, é o arauto da distração. Em um mundo de estímulos e informações excessivas, ele nos incentiva fervorosamente a fugir do silêncio, da introspecção genuína e da confrontação honesta com nossos próprios pensamentos e sentimentos. Redes sociais, notícias incessantes, entretenimento em excesso, séries que não terminam. Tudo serve como uma densa cortina de fumaça para evitar o encontro consigo mesmo e com o que realmente importa. Ele nos impede de ouvir a voz suave e mansa do Deus interior, de meditar sobre nossa jornada espiritual, de processar de forma saudável nossas emoções mais profundas. Preferimos, muitas vezes, inconscientemente, a agitação externa ruidosa ao silêncio que tem o poder de revelar a verdade sobre nós. Ao nos mantermos constantemente distraídos, o arauto assegura que não tenhamos tempo e espaço mental para questionar suas táticas, para buscar a paz verdadeira, para nos conectar com a essência divina
que anseia por nossa atenção plena e consciente. E não podemos, sob hipótese alguma, ignorar a voz da vitimização e do ressentimento. Essa é a face que nos prende com correntes invisíveis ao passado, que reaviva antigas feridas emocionais e que nos impede de perdoar, tanto a nós mesmos pelas nossas imperfeições, quanto àqueles que nos ofenderam. Ele constrói muros altos e impenetráveis de amargura ao nosso redor, justificando nossa dor e nossa fraqueza com as falhas alheias. Os lamentos que ecoam são: eu sou vítima das circunstâncias. Eles me fizeram isso, não tive escolha. Eu nunca vou superar este trauma. Essa voz se recusa obstinadamente a libertar, a curar, a avançar, a florescer. Ela nos convence de que somos indefesos e impotentes diante dos reveses e das injustiças da vida, roubando nossa capacidade de escolha, nossa agência pessoal e nossa fé inabalável na restauração e na redenção. A paz se torna uma miragem distante e inalcançável quando o ressentimento toma conta do coração e domina a mente. Perceba que essas faces do anticristo interior são mais do que meras características negativas passageiras. São estratégias astutas e bem elaboradas que buscam incessantemente roubar sua paz, sua alegria genuína e sua conexão vital com o sagrado. Elas se manifestam de forma sutil, quase imperceptível em seu início, até que suas raízes se aprofundam silenciosamente e começam a dominar completamente o campo de batalha da sua alma. O primeiro e mais fundamental passo para começar a vencer essa guerra silenciosa é justamente este: desmascará-las, chamá-las pelo nome, compreender com clareza seus mecanismos de ação e suas motivações. Somente assim, podemos começar a desativar seu poder corrosivo e a enfraquecer sua influência. Mas como podemos fazer isso efetivamente? Como fortalecer o outro lado, o lado da luz, a voz do bem? A resposta começa a se delinear quando voltamos nossa atenção e nossa intenção para a essência divina, que pulsa vibrante dentro de cada um de nós, o Deus interior que nos espera. É tempo de despertar o aliado mais poderoso de sua jornada, a verdadeira força para a paz. Depois de desmascarar as múltiplas faces do adversário, o anticristo interior que se manifesta como crítico, consumidor, arauto da distração e voz do ressentimento, surge naturalmente a pergunta mais vital: como fortalecemos o outro lado? Como despertamos e nutrimos a força que nos guia para o bem, para a plenitude, para a paz? A resposta reside em reconhecer e ativar o Deus interior, aquela essência divina que não é um conceito religioso externo, mas a bússola moral inata, a força primordial e luminosa que pulsa no centro do nosso ser. É a imagem e semelhança do Criador, manifestada em sua própria alma, a sua verdade mais profunda. Este Deus em você não exige rituais complexos ou dogmas rígidos para se fazer presente. Ele se revela em sua capacidade de amar, de perdoar, de criar, de transcender e de encontrar propósito em meio ao caos. É a voz da sabedoria que nunca se cala, mas que, muitas vezes, é abafada pelo ruído do mundo e pelas investidas do anticristo. Despertá-lo é um ato de reencontro consigo mesmo, de reconexão com a fonte de tudo o que é bom, verdadeiro e belo. Uma das manifestações mais puras e acessíveis dessa divindade interior é a voz da intuição e da consciência. Você já a experimentou. É aquele sussurro inconfundível, por vezes sutil, outras vezes um grito silencioso, que te guia inequivocamente para o que é certo, para a bondade autêntica, para a verdade intrínseca e para o seu propósito mais elevado. É a luz que ilumina o caminho em momentos de dúvida, a clareza que surge em meio à confusão. Essa voz não se baseia em lógica fria ou em cálculos de conveniência, mas em uma sabedoria mais profunda, que transcende o intelecto. Em um mundo onde o arauto da distração tenta nos afastar do silêncio e da introspecção, aprender a discernir essa voz se torna um exercício essencial. É a capacidade de ouvir o que sua alma tenta dizer, de sentir o que seu espírito tenta indicar
mesmo quando o mundo exterior grita em outra direção. Reconhecer essa intuição é um ato de fé no divino que habita em você. É permitir que a sua consciência, guiada pela luz de Deus, seja a bússola de suas escolhas. Outro pilar fundamental do Deus interior é o reservatório de amor e compaixão. Esta é uma fonte inesgotável e divina que reside em cada um de nós. Uma capacidade ilimitada de dar e receber amor, de praticar o perdão verdadeiro, tanto para si mesmo quanto para os outros, e de se conectar genuinamente com o próximo e consigo mesmo. Em contraste com a voracidade do consumidor insaciável, que busca incessantemente validação e preenchimento em fontes externas e efêmeras, este reservatório divino nos oferece uma plenitude que brota de dentro. É o amor que não espera recompensa, a compaixão que se estende ao sofredor, a misericórdia que compreende as falhas humanas. Quando acessamos essa fonte, as necessidades de aprovação e de posse se diluem, pois o coração se enche de uma riqueza que o dinheiro não pode comprar e a fama não pode garantir. Reconhecer essa capacidade de amar e ser amado é sentir a presença de Deus em sua forma mais tangível e transformadora. Um amor que cura, restaura e liberta. Existe também em você a semente da criação e potencial. Essa é a força criativa inata, que o impulsiona a manifestar seus sonhos mais profundos, a superar desafios que parecem intransponíveis e a evoluir constantemente. É a capacidade de dar vida a novas ideias, de encontrar soluções inovadoras para problemas antigos, de transformar a adversidade em oportunidade de crescimento. Enquanto o crítico interno implacável tenta semear a dúvida e a paralisia, a semente da criação o lembra de que você é um co-criador, dotado de um poder inerente para moldar sua realidade. Deus, o maior criador, plantou em você uma parte dessa capacidade, uma faísca de sua própria força geradora. Despertar essa semente é abraçar seu potencial ilimitado, é acreditar na sua capacidade de fazer a diferença, de deixar sua marca no mundo, de florescer e frutificar em todas as áreas da sua vida. É o ímpeto para ir além do que é conhecido, para construir pontes onde antes havia abismos e para ver beleza onde outros veem apenas desolação. Finalmente encontramos a âncora da gratidão e do propósito. É a forma como a gratidão genuína e a busca por um propósito maior atuam como um escudo impenetrável contra as investidas mais virulentas do anticristo interior, especialmente contra a voz da vitimização e do ressentimento. Quando você cultiva a gratidão, sua perspectiva muda radicalmente. Você passa a focar nas bênçãos, nas oportunidades, nos pequenos milagres diários, e não nas faltas ou nas feridas do passado. A gratidão é um reconhecimento humilde da bondade divina em sua vida, um antídoto poderoso contra a amargura, e um propósito maior, aquele sentido de missão que transcende o ego, dá direção e significado a cada passo, tornando as dificuldades meros degraus em uma escada ascendente. O Deus interior se manifesta com clareza através de um coração grato e uma vida orientada por um propósito que serve algo além de si mesmo. Essa âncora o mantém firme, mesmo quando as tempestades da vida tentam arrastá-lo para longe da sua verdade. Reconhecer e cultivar essas faces do Deus interior não é uma tarefa para um único dia, mas um processo contínuo de despertar e de escolha consciente. Cada vez que você escolhe ouvir a intuição em vez do medo, praticar o amor em vez do julgamento, usar seu potencial em vez de ceder à autocrítica, e viver com gratidão e propósito em vez de ressentimento, você fortalece essa presença divina em você. Você está de fato inclinando a balança da guerra silenciosa a seu favor, construindo um santuário de paz inabalável em seu coração. Mas como podemos, no dia a dia, em meio às distrações e pressões do mundo, acessar e sustentar essa conexão profunda? Como essa verdade se aplica de forma prática no campo de batalha de nossa mente e de nossos hábitos? Anteriormente, refletimos sobre o despertar do Deus interior e o reconhecimento de suas virtudes. A voz da intuição, o reservatório de amor, a semente da criação e a âncora da gratidão. Contudo, a pergunta fundamental permanece:
Como podemos, no dia a dia, em meio às distrações incessantes e às pressões esmagadoras do mundo, acessar e sustentar essa conexão profunda e transformadora? Onde, afinal, essa guerra silenciosa realmente se desenrola? E onde podemos exercer nossa influência mais decisiva? A resposta é clara e contundente. O campo de batalha primordial não é um lugar distante ou um evento espetacular. Ele é, sem dúvida, a sua própria mente e o tecido invisível de seus hábitos diários. É ali que as forças se enfrentam, não em grandes confrontos épicos, mas nas minúsculas escolhas e reações que definem sua jornada. Pense na dinâmica pensamento-emoção-ação, um ciclo poderoso que rege sua experiência. Um pensamento sutil, sussurrado pelo anticristo interior, pode ser o catalisador. Por exemplo, a sugestão venenosa de que você não é digno. Essa semente, uma vez plantada, germina rapidamente em uma emoção corrosiva. Talvez a tristeza profunda ou a ansiedade paralisante. E essa emoção, por sua vez, leva a uma ação ou inação de autossabotagem, procrastinar, isolar-se ou tomar decisões precipitadas que confirmam aquela primeira mentira. Esse é o ciclo vicioso que nos aprisiona, mas a dinâmica funciona em sentido inverso, com a mesma potência. Uma inspiração suave do Deus interior, um pensamento de amor, de bondade, de capacidade, gera uma emoção elevada, a esperança, a alegria, a coragem. Essa emoção impulsiona então uma ação construtiva, um passo de fé, um gesto de compaixão, uma atitude de perdão. A guerra, perceba, está na qualidade e na origem dos pensamentos que permitimos residir em nossa mente, e no tipo de solo que oferecemos para eles crescerem. A cada instante somos convidados a escolher qual voz será ouvida e qual semente será regada. Isso nos leva ao poderoso princípio da escolha do foco. Onde você direciona sua atenção consciente, é o mesmo que escolher qual lado da guerra você vai alimentar, qual força você vai fortalecer dentro de si. Se a mente se detém continuamente na reclamação, na vitimização, no medo do que pode dar errado, inevitavelmente ela nutre o anticristo interior. Cada notícia negativa consumida sem discernimento, cada comentário invejoso compartilhado, cada preocupação excessiva se torna um adubo para as ervas daninhas da alma. Contudo, se você direcionar sua atenção para a gratidão pelas bênçãos recebidas, para a fé nas possibilidades, para o amor que se manifesta, você estará energizando o Deus interior. A mente, como um jardim, não permanece vazia. Se você não plantar flores, as ervas daninhas surgirão por si mesmas. O que você escolhe meditar, o que você escolhe contemplar, o que você escolhe como seu ponto de ancoragem mental, isso determinará a paisagem de sua vida interior. O controle sobre o foco da sua atenção não é apenas uma técnica psicológica, é um imperativo espiritual, uma manifestação da sua liberdade e do seu livre-arbítrio. E, por fim, a rotina invisível da guerra, que se manifesta em seus hábitos diários. É fácil subestimar o impacto cumulativo das pequenas escolhas. Aquilo que você consome visualmente e auditivamente, as séries que assiste, as músicas que ouve, os podcasts que preenchem seus ouvidos, as redes sociais que navega, tudo isso tem um efeito profundo e muitas vezes inconsciente na sua mente. As conversas que você escolhe ter ou evitar e o ambiente que você permite que o cerque moldam sua perspectiva. Até mesmo seus rituais matinais e noturnos, ou a falta deles, contribuem para essa batalha silenciosa. Você começa o dia com uma prece ou com a rolagem incessante de notícias negativas? Você termina o dia em reflexão grata ou com a mente agitada por preocupações? Esses hábitos, aparentemente insignificantes, são os tijolos que constroem a fortaleza, ou a prisão, de sua vida interior. Eles determinam se o Deus interior encontra espaço para florescer e guiar, ou se o anticristo interior encontra terreno fértil para semear a discórdia e o desespero. A responsabilidade é sua. A escolha é sua. E o poder de moldar essa realidade está em suas mãos.
Reconhecer que cada rotina, cada pequena ação, é um ato de adoração ou de autossabotagem é o primeiro passo para reivindicar o controle. Portanto, o campo de batalha é pessoal, íntimo e constante. É na sua mente, nas suas emoções e nos seus hábitos que a guerra silenciosa se intensifica ou se acalma. É ali que você tem o poder de intervir, de discernir, de escolher. Compreender essa dinâmica é o começo da vitória. Mas como na prática podemos armar-nos para essa batalha diária, garantindo que as sementes do Deus interior germinem e floresçam em meio a esse campo minado? Como encontrar as ferramentas certas para nutrir a paz e silenciar o clamor do adversário? É aqui que os Salmos, com sua sabedoria atemporal e seu poder transformador, entram em cena. Chegamos a um ponto crucial em nossa jornada. Depois de desvendar o campo de batalha da mente e dos hábitos, e reconhecer que é ali que as forças da luz e da sombra se confrontam, a questão que se impõe é: qual é a arma, qual é o bálsamo, qual é o manual que pode realmente nos guiar nessa guerra silenciosa? Como podemos não apenas resistir às investidas do anticristo interior, mas também fortalecer e manifestar plenamente o Deus interior que nos habita? A resposta, amado irmão e irmã, reside em uma coleção de textos milenares, de canções e orações que ecoam através dos séculos. Os Salmos. Por que os Salmos, especificamente? Sua relevância transcende o tempo, a cultura e a religião. Eles não são meramente poesias antigas ou cânticos religiosos de um povo distante. São, acima de tudo, um espelho da alma humana, uma ferramenta psicológica e espiritual de profundidade inigualável. Sua atemporalidade se manifesta na forma como vocalizam a totalidade da experiência humana, abrangendo cada nuance da emoção, da alegria extasiante ao lamento mais profundo, da dúvida mais corrosiva à fé mais inabalável. Eles são a voz da humanidade em diálogo íntimo com o divino, e é essa universalidade que os torna um antídoto tão potente para a alma em conflito. Eles nos mostram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Pense no eco da experiência humana que ressoa em cada salmo. Você já se sentiu abandonado como se Deus estivesse distante? O Salmo 22 brada: Deus meu, por que me desamparaste? Já sentiu o desespero do exílio, a perda de tudo que lhe era familiar? O Salmo 137 lamenta: às margens dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Mas também há a exultação da gratidão, a explosão de alegria pela bondade divina. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Salmo 103. E o louvor irrestrito. Todo ser que respira louve ao Senhor. Salmo 150. Da mais profunda tristeza e lamento à mais exuberante alegria, da dúvida e da raiva à busca por justiça e à confiança inabalável, os salmos capturam cada faceta do coração humano. Isso os torna um espelho límpido para a nossa própria alma, confirmando que cada emoção que sentimos já foi sentida, expressa e levada diante do Criador por aqueles que nos precederam. Eles validam nossa humanidade completa, tanto as sombras quanto a luz. Os salmos também nos oferecem a linguagem da vulnerabilidade e da força. Em uma cultura que muitas vezes nos ensina a esconder nossas fraquezas, a mostrar apenas nossa melhor versão, os salmos nos concedem uma permissão divina para sermos completa e genuinamente vulneráveis. O salmista não hesita em derramar sua alma diante de Deus, confessando seus medos, suas angústias, suas imperfeições. Ele chora, ele grita, ele questiona. E é precisamente nessa entrega, nessa abertura honesta e crua, que reside a verdadeira força. Eles nos ensinam que é permitido ser fraco, é permitido sentir dor, é permitido duvidar, pois é nessa vulnerabilidade que a graça divina se manifesta com maior poder. E é nesse espaço de entrega que encontramos uma força que não é nossa, mas de Deus. A força não está em nunca cair, mas em se levantar novamente, com a certeza de que o Eterno nos sustenta. Ao expressar a dor,
O salmista a transforma em um canal para a intimidade com o Senhor, um convite para sua intervenção curadora. Além disso, os salmos funcionam como uma ponte para o sagrado. Eles criam um diálogo íntimo e direto com o Deus interior, transformando a leitura de um texto antigo em um ato vivo de oração, meditação e cura. Quando recitamos um salmo, não estamos apenas lendo palavras, estamos nos inserindo em uma conversação milenar com o divino. Estamos usando a linguagem da fé para expressar o inexpressável, para conectar nosso espírito fragmentado com o espírito indivisível de Deus. Eles nos tiram do turbilhão de nossos próprios pensamentos limitados e nos elevam a uma dimensão de transcendência. A leitura atenta e meditativa dos Salmos se torna um meio pelo qual o Espírito Santo fala ao nosso coração, trazendo consolo, clareza e direção. É a voz de Deus respondendo à voz da nossa alma. Eles nos convidam a cessar o barulho exterior e interior, e a simplesmente estar na presença do Altíssimo, que é nosso refúgio e fortaleza. Consideremos, por exemplo, como os Salmos abordam as faces do Anticristo e ativam o Deus interior. Se o crítico interno implacável sussurra, "Você não é bom o suficiente, você falhará", o Salmo 139 responde, "Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem." Se o consumidor insaciável clama por mais, o Salmo 23 proclama, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Se o arauto da distração tenta roubar sua paz, o Salmo 46:10 adverte, "Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus." E se a voz da vitimização e do ressentimento o prende ao passado, o Salmo 51 nos oferece a linguagem do perdão e da restauração. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Os salmos não são apenas palavras, são promessas, são clamores, são declarações de fé que cortam a escuridão e trazem luz. Eles não só expressam a dor, mas apontam para a esperança. Eles não só descrevem a luta, mas oferecem a solução, sempre apontando para a fidelidade de Deus como o fundamento inabalável de nossa existência. Em suas páginas encontramos a reafirmação de que somos amados incondicionalmente, que nossa vida tem propósito e que não há escuridão tão profunda que a luz divina não possa alcançar. Eles nos lembram que a batalha não é nossa, mas do Senhor, e que Ele está conosco em cada passo. Os salmos são a voz que Deus usa para nos lembrar de quem Ele é e de quem nós somos nele. Portanto, os salmos não são um mero texto religioso a ser estudado. São uma experiência a ser vivida, uma fonte de força a ser acessada. Eles nos equipam com a linguagem da fé para enfrentar o conflito interno, para transformar nossos lamentos em louvor e nossas dúvidas em certeza. Mas como podemos, de forma prática e consistente, incorporar essa riqueza em nosso dia a dia? Como podemos pegar esses textos milenares e torná-los ferramentas vivas para a paz interior? A resposta a isso se encontra nas estratégias práticas que veremos a seguir, um guia para armar-se com a sabedoria divina. Agora que compreendemos a profundidade dos salmos como um espelho da alma humana e uma ponte para o sagrado, a questão mais premente se torna: como podemos traduzir essa riqueza milenar em ações concretas no nosso dia a dia? Como ir além da leitura passiva e transformar esses textos em ferramentas vivas e eficazes para armar-nos para a paz? Não se trata de uma teoria distante, mas de um guia prático e acionável, saindo do universo do teórico para o vivencial. As estratégias a seguir são passos claros para integrar os salmos à sua rotina, permitindo que a sabedoria divina silencie o tumulto do anticristo interior e fortaleça a voz do Deus interior. Uma das abordagens mais poderosas é a leitura contemplativa, ou o que é conhecido na tradição cristã como Lectio Divina, simplificada para o nosso contexto. Não é simplesmente ler o salmo da mesma forma que se lê um jornal ou um romance, buscando informação ou entretenimento. É uma leitura devocional, um ato de saborear cada palavra, permitindo que ela ressoe em sua alma.
Reserve um momento de silêncio. Escolha um salmo que o atraia naquele dia, ou um que você sinta que precisa. Leia-o devagar, 1 ou 2 vezes, sem pressa. Em seguida, medite sobre uma palavra ou frase que chamou sua atenção. O que ela significa para você neste exato momento? Como ela se conecta com sua luta contra o crítico interno, ou com sua busca por um propósito maior? Depois, transforme essa meditação em oração. Fale com Deus sobre o que você sentiu, o que aprendeu. Pergunte a Ele o que Ele quer que você compreenda através daquela passagem. Finalmente, descanse na contemplação, simplesmente estando na presença do Divino, permitindo que a paz do Salmo inunde seu ser. Esse processo, que pode levar apenas 5 minutos, é um bálsamo poderoso para a mente e o espírito, transformando a leitura em um encontro pessoal com a sabedoria divina. É um método que nos tira da superficialidade e nos convida a mergulhar nas profundezas do texto, onde Deus se revela. Outra estratégia eficaz é o Salmo Escudo diário. Em vez de se sentir à mercê dos pensamentos negativos ou das pressões externas, você proativamente se arma. Escolha um salmo que ressoe profundamente com seu desafio atual ou com a bênção que você deseja invocar. Por exemplo, se você está lutando contra a ansiedade e o medo, o Salmo 23, com sua mensagem de que nada me faltará e a certeza de que o Senhor é seu pastor, pode ser o seu escudo. Se o crítico interno está implacável, o Salmo 139, que fala da maravilha de sua criação por Deus, pode ser sua defesa. Escreva-o em um cartão, memorize-o, coloque-o como lembrete em seu telefone. Ao longo do dia, quando as investidas do anticristo interior surgirem, recite mentalmente ou em voz baixa o seu Salmo Escudo. Use-o como um mantra, um lembrete constante da verdade divina que anula as mentiras da dúvida e do medo. É um escudo que não apenas o protege, mas também o fortalece, reforçando a presença do Deus interior em seu consciente. Esta prática transforma a palavra de Deus em uma fortaleza pessoal contra as flechas do inimigo da alma. Para uma conexão ainda mais profunda e pessoal, experimente a personalização criativa. Os salmos são expressões de corações antigos, mas suas verdades são atemporais. Sugiro que você escolha um salmo e, então, o reescreva com suas próprias palavras, com suas próprias experiências e suas próprias emoções. Por exemplo, ao invés de "O Senhor é o meu pastor", você pode escrever "Deus é o meu guia nos dias de incerteza". Transforme os lamentos e as alegrias do salmista em suas próprias súplicas e agradecimentos. Ao fazer isso, você não está apenas copiando, você está internalizando, tornando a oração genuinamente sua. Esta prática permite que a mensagem do salmo se funda com sua própria narrativa, criando uma oração pessoal e única que vem do fundo do seu coração e que reflete sua jornada espiritual. É um exercício de honestidade consigo mesmo e com Deus, que aprofunda sua compreensão e sua fé. É uma maneira de fazer da palavra de Deus a sua própria voz. Os salmos, como diário espiritual, também oferecem um caminho poderoso. Muitos salmos são, em sua essência, um diário de um coração que busca a Deus em meio às vicissitudes da vida. Você pode adotar essa prática. Pegue um salmo que o tocou e use um trecho ou uma ideia contida nele como ponto de partida para escrever suas próprias reflexões, orações e pensamentos em um diário. Por exemplo, o Salmo 42, que expressa a sede da alma por Deus, pode inspirá-lo a escrever sobre sua própria busca por significado e paz. O Salmo 34, que fala da libertação do Senhor, pode levá-lo a registrar momentos de livramento em sua vida. Essa prática não apenas o ajuda a organizar seus pensamentos e emoções, mas também cria um registro tangível de sua jornada espiritual, um testemunho de como Deus tem agido em sua vida. Com o tempo, seu diário se tornará um livro de suas próprias experiências, um testemunho de fé e um lembrete constante da fidelidade divina. É um refúgio para a alma, um lugar para depositar seus fardos e encontrar consolo. Finalmente, considere a prática da recitação em voz alta.
Existe um poder intrínseco na palavra falada. Quando você recita um salmo em voz alta, você envolve mais sentidos no ato de oração e meditação. O som da sua própria voz articulando as verdades divinas tem um efeito poderoso de acalmar a mente agitada e de fortalecer a convicção do coração. Experimente recitar o Salmo 91 como uma declaração de proteção sobre sua casa e sua família, ou o Salmo 4 para encontrar paz ao deitar-se. A vibração da sua voz, a cadência das palavras, a ressonância do significado, tudo isso trabalha em conjunto para preencher seu ambiente e seu ser com a presença de Deus. Esta prática é particularmente eficaz quando o arauto da distração tenta dominar sua atenção, ou quando o medo tenta corroer sua fé. A palavra proferida em voz alta torna-se uma âncora, um ponto de foco, um decreto de fé que se manifesta no plano espiritual e físico. É um ato de proclamar a verdade sobre sua vida e sobre a soberania de Deus. Essas estratégias não são receitas mágicas, mas convites para uma disciplina espiritual que, com persistência e fé, trará frutos abundantes. Ao incorporar os salmos de forma prática em sua vida, você estará não apenas lendo a palavra de Deus, mas permitindo que a palavra de Deus o leia, o molde e o transforme. Estará de fato armando-se para a paz, fortalecendo o Deus interior e silenciando o anticristo com a sabedoria que vem do alto. Mas o que significa de fato vencer essa guerra silenciosa? Como é o rosto da sua paz interior? É hora de vislumbrar a vitória. Percorremos um caminho significativo, desmascarando as táticas do anticristo interior, despertando a força do Deus interior e nos armando com os salmos para essa guerra silenciosa que se trava em nossa mente e em nossos hábitos. A questão que agora emerge com a clareza de uma aurora após a noite escura é: o que significa de fato vencer essa guerra? Como é o rosto da sua paz interior? É fundamental compreender que a vitória nesse conflito não se manifesta como a ausência total de desafios, a eliminação de todas as dificuldades externas ou a extinção completa de qualquer pensamento negativo. A vida, em sua complexidade, continuará a apresentar seus testes e suas provações. A verdadeira vitória é a presença constante de uma paz inabalável, uma serenidade que reside no seu íntimo, independentemente das tempestades que possam rugir ao seu redor. É a certeza de que, embora as ondas possam golpear o barco, a âncora está firme, fincada na rocha sólida da sua fé e da sua conexão com o divino. Um dos traços mais distintivos dessa vitória é a resiliência e a serenidade. O Deus interior fortalecido não torna sua vida isenta de problemas, mas lhe concede a capacidade extraordinária de enfrentar as adversidades, tanto as externas quanto as internas, sem perder a calma essencial, sem se deixar abater pela angústia paralisante. É a habilidade de absorver o impacto dos reveses, aprender com eles e seguir em frente com uma dignidade e uma força renovadas. É a certeza de que, mesmo em meio ao caos, a conexão com sua essência divina permanece intacta, um refúgio seguro, onde a paz prevalece. Você se torna como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que não teme quando vem o calor, e suas folhas ficam sempre verdes. Salmo 1:3. A serenidade não é apatia, é uma confiança profunda de que você é sustentado por uma força maior, permitindo que você reaja com sabedoria, e não com pânico, aos imprevistos da vida. A voz do anticristo pode até tentar gritar, mas a voz suave e mansa da sua fé, que você nutriu com os salmos, será a melodia dominante em sua alma. A autenticidade e o propósito emergem como pilares dessa vitória. Quando o anticristo interior é silenciado, com suas vozes de comparação, de crítica e de busca incessante por validação externa, você se liberta para viver alinhado com seus valores mais profundos, com aquilo que o salmista chama de o desejo do seu coração que Deus concede. Salmo 37:4. Você se torna genuinamente você mesmo, sem as máscaras que antes usava para agradar ou para se proteger. Sua vida ganha uma direção clara, um propósito que transcende o egoísmo
e se conecta com o bem maior. Essa autenticidade não é um ato de rebeldia, mas de lealdade à sua verdadeira identidade espiritual. A busca por bens materiais ou status perde seu poder sedutor, pois a plenitude é encontrada na integridade e na contribuição. Você não mais se mede pelo que possui, mas pelo que você é e pelo impacto que exerce no mundo. É a liberdade de ser quem Deus o chamou para ser, sem as amarras do medo e da aprovação alheia. Outro aspecto marcante é a conexão genuína. A paz interior, uma vez estabelecida e cultivada, irradia de você. Ela não se isola, pelo contrário, ela se expande, permitindo que você estabeleça relacionamentos mais saudáveis, mais profundos e mais significativos. As barreiras de desconfiança e ressentimento, erguidas pelo anticristo interior, começam a desmoronar. Você passa a ver o outro com os olhos do amor e da compaixão, reconhecendo neles a mesma centelha divina que existe em você. A escuta se torna mais atenta, o perdão mais fluente e a empatia mais profunda. Não se trata de uma conexão idealizada, mas de uma capacidade real de se relacionar com vulnerabilidade e verdade, atraindo para sua vida aqueles que ressoam com essa mesma frequência de paz e autenticidade. O amor ao próximo, ensinado pelas Escrituras, se torna uma prática natural, um reflexo do amor divino que transborda de seu próprio coração. É a vitória sobre o isolamento e a solidão que o anticristo tenta impor. Finalmente, a vitória silenciosa se manifesta como uma alegria duradoura. Esta não é a euforia passageira, condicionada a eventos externos ou a conquistas momentâneas, que o anticristo interior tenta incessantemente vender como felicidade. É uma alegria que brota de um lugar de contentamento profundo, de gratidão perene e da certeza da presença de Deus em sua vida. É a alegria que o salmista descreve. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16:11. Ela não depende das circunstâncias, mas da sua conexão com a fonte de toda a alegria. Mesmo em momentos de tristeza ou dificuldade, essa alegria subjacente permanece como um rio subterrâneo, pronto para emergir. É a convicção de que você é amado, protegido e guiado, uma verdade que o liberta do desespero e da desesperança. Essa alegria é um testemunho vivo da vitória do Deus interior sobre as forças que tentam roubar sua paz. Portanto, a vitória silenciosa é um estado de ser, uma postura existencial. É a realização de que a guerra foi travada e a paz foi estabelecida não pela aniquilação do inimigo, mas pela supremacia da luz sobre a sombra, do amor sobre o medo, da fé sobre a dúvida. É o rosto da sua paz interior, refletindo resiliência, autenticidade, conexão genuína e uma alegria que transcende as circunstâncias. Essa paz é seu maior tesouro, o fruto da sua jornada de fé e do seu compromisso com o despertar do divino em você. A guerra ainda poderá estar lá fora nos desafios do mundo, mas dentro de você, o reino de Deus se estabeleceu. Você tem as ferramentas, você tem a força. Chegamos ao ponto final de nossa reflexão. Percorremos as profundezas do ser, desmascaramos as vozes interiores que nos aprisionam e redescobrimos a luz divina que nos habita. Aprendemos a usar os salmos como um mapa e uma arma para navegar nesse campo de batalha silencioso da mente e dos hábitos. Vislumbramos o rosto sereno da paz interior, que não é a ausência de conflitos, mas a presença inabalável da fé e da resiliência. A guerra ainda poderá estar lá fora, nos desafios implacáveis do mundo, nas exigências do cotidiano e nas incertezas do futuro. Contudo, dentro de você, amado irmão, amada irmã, a paz pode e deve reinar soberana. Você possui agora as ferramentas essenciais. Você tem dentro de si a força inabalável. A verdadeira vitória não é um evento único, mas um processo contínuo de escolha, de renúncia e de afirmação. É a decisão diária de sintonizar a voz do Deus interior, em vez de se render aos sussurros do anticristo. É a prática constante de semear a gratidão onde o ressentimento tentaria brotar.
de buscar a compaixão onde o julgamento se instalaria e de firmar-se na esperança onde o desespero ameaça consumir. Os salmos que você explorou não são apenas palavras antigas, eles são canais vivos de graça, mananciais de inspiração e âncoras para sua alma em tempos de tormenta. Eles oferecem uma linguagem para seu coração, expressando dores e alegrias que transcendem o tempo e garantindo que você nunca está sozinho em sua jornada. Agora, meu convite a você é para uma reflexão e uma ação imediata. Depois de tudo o que conversamos, qual salmo você escolherá como seu escudo hoje, para ser seu companheiro, sua fortaleza, sua melodia de esperança em meio ao barulho do mundo? Talvez seja o Salmo 23, que lhe lembra da provisão e da guia divina, ou o Salmo 46, que afirma que Deus é seu refúgio e fortaleza. E qual face do anticristo interior você sente que é a mais urgente para confrontar primeiro, munido dessa nova compreensão e da sabedoria milenar? É o crítico implacável que o sabota, o consumidor insaciável que o engana, o arauto da distração que o afasta de si mesmo, ou a voz da vitimização que o prende ao passado? Compartilhe suas reflexões e suas escolhas nos comentários abaixo. Sua partilha pode ser a luz que ilumina o caminho de outro irmão ou irmã em sua própria guerra silenciosa. A comunidade de fé se fortalece quando compartilhamos nossas lutas e nossas vitórias. Se esta mensagem, se este vídeo, tocou sua alma de alguma forma, se ressoou com as verdades mais profundas do seu coração e lhe ofereceu um novo caminho para a paz, eu lhe peço, demonstre seu apoio. Deixe o seu like, para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas que também estão buscando respostas e paz em meio às suas batalhas interiores. Inscreva-se em nosso canal. Ao se inscrever, você se conecta a uma jornada contínua de fé, espiritualidade e crescimento, garantindo que não perderá mais conteúdos transformadores como este. E ative o sininho das notificações para que cada nova mensagem de esperança e guia espiritual chegue até você no momento certo. Finalmente, lembre-se sempre desta verdade inegável e libertadora. A paz não é um destino distante e inalcançável, mas uma jornada contínua, uma escolha diária, um ato de fé e de coragem. É uma peregrinação que você não precisa trilhar sozinho. O Espírito de Deus habita em você, e Ele é sua força, seu consolo e sua guia em cada passo. Mantenha os salmos em seu coração, pois neles você encontrará a voz de Deus sussurrando palavras de vida, de amor e de esperança. Não se desvie do caminho da paz interior, que é o caminho da plenitude e da verdadeira conexão com o Criador. Você tem tudo o que precisa. O Deus que o criou o sustenta.